Olá, pessoal! Então, vamos começar a nossa terceira aula de biologia. Lembrando que nós estamos na parte de bioquímica da célula do corpo humano, consequentemente, né? E hoje nós vamos dar sequência com essa aula falando sobre os lipídios. Aqui eu trouxe para vocês os alimentos que é fonte, então, de lipídio, né? Aqui nós temos os óleos vegetais, que são o azeite de oliva, o óleo de girassol, o óleo de soja, o óleo de milho, o leite e seus derivados, né? A manteiga, a margarina, o queijo, o iogurte. Aqui embaixo nós temos uma figura das carnes, né? Do peixe, do frango e do ovo, tá? Lembrando que a parte do ovo que é rica em lipídio é a gema do ovo. Como já foi dito na aula de proteína, a clara do ovo é a albumina, que é uma proteína, tá bom? Aqui nós temos frutas também, que são ricas em lipídios, como o abacate e o coco, aqui essa partinha aqui, do branquinha, em que inclusive a gente faz o óleo de coco, né? Então, nossa aula vai ser dividida da seguinte maneira. Primeiro nós vamos falar da definição, depois da função, propriedades e, por último, dos grupos de lipídios, tá? Sobre a definição, ela envolve um pouquinho mais de química, uma parte um pouquinho mais chata, tá? Então, eu vou um pouquinho mais devagar com vocês. Os lipídios, eles são formados por ácido graxo, pela união do ácido graxo com o álcool, formando o éster, num processo que a gente chama de esterificação. Então, o que seria um ácido graxo? Ele é um ácido carboxílico de cadeia longa, que varia aí acima de 10 ou 11 carbonos nessa cadeia, tá bom? Ele vai ter aqui um grupo OH e um grupo de um oxigênio com uma dupla ligação ligada ao carbono. Lembrando que essa figura, ela deve ser lida da seguinte maneira. Cada vértice dessa figura aqui é um carbono, tá bom? E do outro lado de cá, nós temos a função orgânica do tipo álcool, que ela é caracterizada por esse grupo OH aqui, que é uma hidroxila, tá? Nessa outra imagem, eu trouxe para vocês, então, o que seria uma esterificação. De uma forma mais genérica, com ácido carboxílico e um álcool. Lembrando que, para ser lipídio, esse ácido carboxílico deve ser um ácido graxo, ou seja, um ácido carboxílico de cadeia grande, tá bom? Cadeia longa. Então, aqui eu trouxe para vocês o que seria essa função éster. Lembrando que tudo isso é cobrado em prova, por isso que eu estou frisando mais, tá bom, gente? Minha função éster, então, ela seria esse carbono aqui, que eu vou ter um radical, uma cadeia carbônica desse lado e uma cadeia carbônica desse lado, tá bom? E nesse carbono, eu vou ter uma dupla ligação aqui e um oxigênio, né? Que interliga esse outro radical aqui a esse carbono. Eu trouxe aqui para vocês uma outra forma, que ela também é apresentada nos exames, mais genérica. Aqui do ácido com o radical, que seria uma cadeia carbônica qualquer, né? E ele vai perder esse OH junto com o hidrogênio do álcool. E aqui ele vai formar uma água, como vocês podem ver, tá? E aqui seria o meu éster, que seria esse radical aqui, junto com o radical 1, certo? Agora, indo para a função dos lipídios, nós temos as 4 funções, que seria a função estrutural, a função de reserva, como isolante térmico, e na produção de calor, que é um caso especial que eu coloquei aqui para vocês, tá? Na função estrutural, a gente tem os lipídios compondo os neurônios, que são as células nervosas, né? Na forma da bainha de mielina, que é um lipídio. Então, como que ele ajuda, né, nos neurônios? Quando a gente tem um impulso nervoso, quando chega nessas bainhas de mielina, ao invés dele passar pelo neurônio, ele faz como se fossem saltos. E isso acelera o envio e o recebimento de informações pelo cérebro, tá bom?
E aqui a gente tem a própria membrana plasmática, que compõe todas as células, né? Porque ela é pela própria definição lipoproteica, né? Então, esses daqui são os fosfolipídios, que a gente vai ver mais pra frente certinho do que se trata, né? Uma bicamada, né, de fosfolipídios. E aqui nós temos o colesterol também, que compõe a membrana plasmática, dando estabilidade para ela. A função de reserva, né, e de isolante, então os lipídios eles servem como reserva de energia, né, que vai ser convertido depois em ATP. Ele se localiza, aqui eu trouxe um desenho para vocês, abaixo da epiderme, então a gente tem a nossa pele, que é o que a gente vê, aí a gente tem, que se chama epiderme, né, depois nós temos aqui a derme, logo abaixo, e depois a gordura, que está aqui acima do músculo e abaixo da derme, tá bom? Que compõe o tecido adiposo. Nesse local aqui é que acontece essa reserva de energia, né? Nos adipócitos, que vai aglomerar ali a gordura. Vou colocar de uma forma mais simplificada para vocês entenderem. E quando eu tenho a metabolização dessa gordura para converter em energia, em ATP, ele gera muito mais energia do que o próprio carboidrato, que é a nossa fonte inicial, né, de energia. Lembra que a gente falou na aula de carboidrato? Então, aqui eu trouxe até um exemplo para vocês, que 1 grama de gordura produz 9 quilocalorias, enquanto 1 grama de carboidrato produz 9 quilogramas. Então, assim, para vocês terem uma dimensão disso. E como isolante térmico, porque ele realmente funciona como se fosse um cobertor para a gente, né? Que isola essa perda de calor do nosso corpo para o meio, tá? E quanto à produção de calor, nós temos aqui o tecido adiposo marrom. Aquele tecido adiposo que eu mostrei na tela anterior, ele é um tecido adiposo branco, né? Ou amarelo, enfim. E aqui a gente tem o tecido adiposo marrom, que ao invés as mitocôndrias dele, ele é rico em mitocôndrias, que ao invés de produzir ATP, elas vão produzir calor. Ele é importante para os animais que hibernam, como os ursos e os recém-nascidos, que eles têm grande taxa metabólica, né? E perde muito calor. Então é importante esse tecido adiposo marrom nessa faixa etária, principalmente, tá? Quanto às propriedades, a gente vai ter os lipídios que vão ser apolares e os lipídios que vão ser anfipáticos ou anfifílicos. Os apolares, lembrando aqui daquela propriedade química que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, os lipídios apolares, eles só vão se dissolver em solventes orgânicos apolares, como, por exemplo, o étero, o clorofórmio, o querosene. Esses exemplos aqui vocês não precisam guardar, eu trouxe mais a título de curiosidade. E aqui, os anfipáticos, eles vão ter uma parte polar e uma parte apolar. Então, isso é muito bom, porque ele acaba conseguindo dissolver tanto na água quanto em lipídios, tá? Lembrando que a água é polar, porque ela consegue formar em sua estrutura polos positivos e polos negativos, tá? Assim como parte da cadeia carbônica desse tipo de lipídio, certo? Aqui nós temos, então, agora nós vamos entrar na parte dos grupos, né, dos lipídios. Nós temos os glicídios, os cerídeos, os fosfolipídios, os esteroides e os carotenos. Os glicerídeos, nós temos aqui que eles também são chamados de triglicerídeos e eles são representados pelos óleos e gorduras, tá? São os mais encontrados nos alimentos. Então, aquele óleo de girassol, aquele óleo de azeite de oliva, né? E a gordura como a banha são os maiores representantes dos triglicerídeos, tá? Eles são formados, aqui também vai ter uma partinha mais chatinha para explicar para vocês. Eles são formados por glicerol, já vou explicar o que é no próximo slide, e 3 moléculas de ácido graxo. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês o ácido graxo, como a gente já havia dito anteriormente, representado de uma forma mais genérica, aqui como forma de radical 1, entenda esse R1 aqui como radical, tá bom? Radical 1, radical 2, radical 3, porque eles podem ter estruturas diferentes, lembra lá do nosso primeiro slide da definição, tá?
e com glicerol. O que seria o glicerol? Ele é um tipo de álcool que ele é formado por 3 carbonos, cada um ligado por um grupo OH, tá certo? E que sofre um processo de esterificação, formando o nosso éster, mais 3 moléculas de água. Aqui eu trouxe uma outra representação dessa reação para vocês conseguirem enxergar também de uma outra forma, tá bom? Aqui, né, o radical 1 dos ácidos graxos, né, o meu glicerol, eu só inverti, se vocês perceberem, né, mas é importante, às vezes para o nosso cérebro acostumar a coisa de um jeito ou de outro, assim, né, eu pelo menos tinha mais dificuldade, assim, né, quando eu fazia cursinho, enfim, no começo dos meus estudos, então, por isso que eu trouxe dessa forma, eu acho importante, tá bom? Então, aqui como eu falei para vocês, nós temos os óleos e as gorduras, né, que são ricos em ácido. Qual é a definição de óleo, né? Porque o que faz o óleo ser mais mole, por exemplo, né, líquido, e uma gordura ser mais densa, né, assim, na temperatura ambiente. Então, é o fato deles terem aqui, por exemplo, o óleo, ele é um ácido graxo de cadeia insaturada. Eles são líquidos à temperatura ambiente, os exemplos que eu falei já para vocês. E as gorduras, eles são ricos em ácidos graxos de cadeia saturada, né? Então, eles são sólidos em sólidos em temperatura ambiente, tá bom? Então, aqui eu tenho a gordurinha da carne, a manteiga, né? Os exemplos que eu já havia citado para vocês. Só que aí agora, eu acho que surge uma outra dúvida, né? Na cabeça de vocês. E se não surgiu, eu vou sugerir que surja. O que são gorduras saturadas e insaturadas? O que isso quer dizer, né? Aí aqui eu trouxe para vocês a estrutura do ácido graxo. Então, assim, quer dizer que eles vêm, na verdade, de um ácido graxo saturado ou insaturado. Tá, mas o que isso quer dizer, né? O carbono, ele é um elemento químico que ele consegue fazer 4 ligações covalentes, como vocês podem ver aqui. Lembra desse tracinho aqui, quer dizer ligação covalente, que é de compartilhamento de elétrons. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Quer dizer, então, que o máximo de ligação que ele faz é 4 ligações covalentes nessa estrutura. Então, se ele estiver fazendo essas 4 ligações, ele é um ácido graxo saturado. Se, por outro lado, por exemplo, aqui, se o meu carbono, como você pode ver, esse daqui, ó, ele faz 1, 2, só que aqui, olha, se você perceber, ele está fazendo uma dupla ligação com um carbono, sendo que caberia aqui nele mais um hidrogênio, vocês concordam? Ó, só comparar com esse carbono aqui de cima, né? Aí o que acontece? A gente fala que ele é insaturado, porque nele ainda cabe mais um hidrogênio, entenderam? Então, é isso. Então, saturado é quando o meu carbono faz só simples ligação, né? E insaturado é quando o meu hidrogênio não, desculpa, o meu carbono faz só simples ligação, né? Então, não cabe mais nele hidrogênio, como vocês podem ver, porque ele já tem 4 ligações simples, sendo 2 com hidrogênio. E aqui no insaturado, ele pode ter tanto uma dupla ou uma tripla ligação covalente, né? Então, cabe mais hidrogênio nesse carbono aqui, tá? Se vocês não entenderam, a gente vai estar conseguindo aí bolar alguma coisa de plantão de dúvidas para a gente conseguir tirar melhor essas dúvidas, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Aí aqui do lado eu trouxe para vocês. Então, se eu tenho aqui um triglicerídeo saturado, ó, lembra que aquela estrutura que eu mostrei para vocês, aquele desenhinho, ó, cada vértice é um carbono, ó, tá? Então, eu não tenho nenhuma dupla ligação entre carbonos, então ele é saturado. Em contrapartida aqui, ó, você pode ver que ele tem esse monoinsaturado, poliinsaturado. Não se preocupem com isso agora. Só se preocupem mais com esse termo, o insaturado aqui. Como vocês podem perceber, essa aqui, olha, quando tem 2 risquinhos, é porque ele tem uma dupla ligação entre carbonos. Então, o que acontece? Caberia mais um hidrogênio nesse carbono. Ou seja, ele ainda está insaturado, né? Espero que tenha ficado mais claro, senão eu retomo numa próxima aula. É só vocês mandarem mensagem para mim, tá bom?
Aqui nós vamos entrar, então, em outra classificação, que seriam os cerídeos. O que seria? Seria a cera, que ela está presente, por exemplo, nas folhas, principalmente de plantas do cerrado e de ambiente quente, porque isso é um processo adaptativo, evolutivo de adaptação. Essa cera ela age como impermeabilizante e ele faz com que a planta ela perca menos água para o ambiente, né, na transpiração cutânea. Aqui, uma importância, por exemplo, que eu trouxe para vocês é a carnaúba, que ela é uma palmeira principalmente muito abundante lá no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, e ela é importante para aquela região porque ela produz a cera de carnaúba, que ela é usada tanto no cosmético quanto para cera de automóvel ou para passar em piso de madeira, tá? Aqui nós temos também a cera do favo de mel, né? E a gente tem aqui as ceras do ouvido, por exemplo, que ela é muito importante para não deixar entrar micro-organismo, tá bom? Então é importante também que a gente não enfie o cotonete para fazer essa higiene, para tirar toda essa cera. Mesmo porque ao enfiar o cotonete, a gente empurra essa cera. Pode ferir ainda o tímpano e tira uma proteção natural, né, do nosso corpo. Então, seguindo aqui para o outro tipo de lipídio, que seriam os fosfolipídios, né? Eles são formados por duas moléculas, aqui de novo uma definição, mas depois eu trago um desenho que vai mostrar para vocês melhor. Eles são formados por duas moléculas de ácido graxo, sendo uma delas que contém um grupo fosfato, lembra do grupo fosfato que a gente viu na outra aula lá? Ligado a uma molécula de glicerol. Ele tem caráter anfifílico e anfipático. Aqui eu trouxe para vocês o desenho, né, desse fosfolipídio. Aqui, se você for ver, eu tenho aqui o ácido graxo, né, duas cadeias de ácido graxo, e aqui o fosfato com o glicerol, que se vocês perceberem que é uma forma bem mais compacta, né, de representação, e é o que realmente vai mais cair na prova nesse caso, tá bom? Aqui, qual que é a importância dele? Ele vai ter a parte apolar dele, se você colocar o fosfolipídio em um copo com óleo e água, a parte apolar dele vai ficar voltado para o óleo, e a parte apolar vai ficar voltada para a água, tá? As moléculas de água aqui que são apolar. Lembra que o fosfato, ele é polar, né? Ele é como se fosse uma carguinha ali negativa. Então, aqui seria, né? Por isso que ele atrai essa parte aqui da molécula da água. E aqui é voltado o ácido graxo, né? Que é a parte apolar voltada para o lipídio. Só que aqui, qual que é a tendência desse tipo de lipídio? Quando ele está no meio aquoso, ele tem uma tendência de fazer uma bicamada lipídica. Por quê? Porque a parte apolar dele se atrai entre si. E a parte apolar vai ficar sempre voltada para o meio aquoso. E ele vai formar estruturas que a gente vai chamar de lipossoma, porque se vocês olharem aqui, olha, ele vai ter sempre a cabeça polar. Acho que essa figura aqui está melhor. A cabeça polar voltada para o meio aquoso, entendeu? E aqui a cauda apolar, ó, se atraindo entre si, formando aqui o fosfato, né? A parte do fósforo, né? Voltada também para o meio aquoso. Então, eu vou ter a formação do lipossoma ou da micela quando você não conseguir ver essa parte aqui apolar, ó, tá vendo? Você não tem uma bicamada na micela, e aqui você tem uma bicamada lipídica, tá? Aí, nesse momento, você deve estar se perguntando assim, Patrícia, isso cai em prova? Né? Você está só complicando minha cabeça, só complicando o conteúdo e assim, né? Será que isso realmente cai em prova? Porque se eu fosse aluno, eu ia me perguntar isso. E aqui eu trouxe para vocês, então, uma questão do Enem 2012, tá? Pra gente fazer junto. Eu aconselho que agora vocês pausem o vídeo, né? Leiam e, enfim, depois a gente resolve junto, tá? Inclusive, eu até trouxe a mesma questão, a mesma figura que caiu na prova,
Bom, então vamos lá, vamos ler junto. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomo, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Ou seja, aqui eu tenho, né, a parte de um lipídio aqui, né? Vamos colocar aqui uma camada lipídica e aqui seria uma outra camada lipídica. Vamos colocar desse jeito, né? Por isso que é uma bicamada lipídica. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza, letra A, polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água, letra B, apolar, ou seja, não serem solúveis em água, lembrando que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, lembrem disso. Anfótera, ou seja, podem comportar-se como ácido base, não tem nada a ver. Insaturada, ou seja, possuírem dupla ligação em sua estrutura. Quando a gente for ver a parte de membrana plasmática, a gente até vai ver um pouquinho disso aqui, porque tem a ver com a estabilidade da membrana. Mas aqui no caso não é por isso que forma o lipossoma, ou anfifílica, ou seja, possui uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, né? Ou seja, a parte polar é atraído para a água e a parte apolar atrai-se entre si, formando essa bicamada. Então, a alternativa certa é a alternativa E. Eu espero que vocês tenham acertado. Se não acertou, né? Mesmo depois de ler junto comigo e da minha explicação, por favor, entre em contato comigo que a gente tira essa dúvida, tá bom? Então, vamos lá para o outro tipo de lipídio. A gente tem aqui os esteroides, né, que são os mais abundantes no tecido animal, que é o colesterol, que é o tipo de esteroide mais abundante, né, no tecido animal. Ele é produzido pelo fígado e obtido nos alimentos de origem animal. Ele compõe a membrana plasmática, lembra que eu mostrei aquela figura para vocês anteriormente? E ele é precursor, ou seja, ele é como se fosse a matéria-prima da testosterona, que é o hormônio masculino, e do estrógeno, e do hormônio corticosteroide, que todos esses hormônios são produzidos pela suprarrenal, tá? Esse hormônio corticosteroide, se falar rápido não sai, é o hormônio cortisol, que ele é um anti-inflamatório natural do nosso corpo, né? E dos sais biliares e da vitamina D. Então, quando a gente tem lá o colesterol, ele também, o excesso dele, né, ele é tanto produzido quanto ingerido. Então, quando eu ingiro demais, como demais o colesterol vindo da carne, eu vou precisar degradar ele. E essa degradação também é feita no fígado. E ele produz, é aí que saem os sais biliares. E da vitamina D, que daí eu vou entrar em maiores detalhes na próxima aula que eu vou dar para vocês de vitamina, tá bom? Aqui nós temos os carotenoides, que eles estão presentes nas plantas e em certas algas. Eles também são pigmentos acessórios da fotossíntese, né? Lembrando que a clorofila é o principal pigmento da fotossíntese. Eles são dois grupos, os carotênios e as xantofilas, tá bom? Então eles são bem coloridos, assim. É o mamão, eu trouxe aqui para vocês a carambola, a cenoura, né? A abóbora, laranja, o pimentão. Então, os carotênios, a importância deles para nossa saúde é que eles são os precursores da vitamina A. E essa vitamina, quando ela está em falta, ela causa cegueira noturna. Então, é um dos indicativos de desnutrição, por exemplo, né? E para a renovação da pele, porque ela é precursora do retinol, que ela dá essa consistência, assim, né? Ela ajuda a pele não ficar tão flácida. Tanto é que o retinol, você encontra em muito creme, né? Cosmético e tudo mais. Até a vitamina A é por conta disso. Mas também a gente, se for o caso, eu complemento isso mais na aula também de vitaminas, tá bom? E como ele tem a propriedade de ser apolar, essa pigmentação, né, esse tipo de lipídio, ele se acumula
no tecido adiposo. Então, ele colabora também para a coloração da pele. Eu não sei se vocês já ouviram aquela não sei, às vezes aparece em blogueira, enfim, pessoas que falam mais no verão, assim, né? Para você tomar suco de cenoura, suco de beterraba, essas coisas, assim, né? Suco de mamão. É por conta disso, realmente colabora com a pigmentação da pele, né? E quando você come muito mamão, não sei se vocês chegaram a ver, olha para a palma da mão, assim, a palma da mão tá mais amarelada, também é por conta disso, tá? Então, a gente termina hoje esse conteúdo, né, por hoje. Eu queria deixar aqui para vocês não desistirem, né, insistirem e persistirem, tá bom? Me enviem dúvidas, estou à disposição. E foi um prazer aí terminar mais essa aula com vocês, tá certo? Grande abraço para todos.